Graça e paz, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos à presença do Senhor, do templo, para colocar diante dele nosso louvor, a nossa adoração, nossos corações. Sejam também bem-vindos todos aqueles que estão também participando desse culto através das nossas redes sociais. Que o Senhor seja com cada um de vocês e que vocês possam aproveitar no máximo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós através desse culto. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Vamos agradecer a Ele por estarmos aqui no templo, por estarmos na sua casa, e agradecer a Ele pela oportunidade que nos foi concedida. Eu vou pedir ao irmão Clécio
que faça essa oração de gratidão ao Senhor. Amém, amém. Quero convidar os amados a colocar em pé. Vamos louvar o nosso Deus com mais um hino. E logo após esse hino, iremos fazer a leitura bíblica no Salmo 90. Fazer a leitura seguindo o exposto da paixão. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos em uma só voz os versículos pares. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem à destruição
dizes: tornai-vos filhos dos homens. Tu os levas como uma corrente de água, são como o sol, de manhã são como a erva que cresce. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua rigidez chegam a 80 anos, o orgulho deles é a cera que me faz, pois cedo se torna e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a guardar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus, aplique essa porção lida em nossos corações. Vamos louvar ainda nosso Deus, queridos. Fruto do seu compromisso,
universitários. E nós vamos ouvir um pouquinho também, através da nossa promotora de missões, falando sobre missões estaduais. Ter fazer uma quantidade maior. Quando a gente vê esse exemplo, né?
filhos ali fazendo a obra, parece que na garagem da casa do irmão. Então está sendo uma bênção e os desafios estão ali. Nós devemos sustentar com a oração. Oração no nosso trabalho, em nome de Jesus. Eu vou pedir que a irmã Kelly esteja fazendo essa oração por essa obra, por esse missionário, né? E a sua família, o obreiro Olivar. Tá? Ali é a igreja, a congregação Batista Moriá, Moriá Brasil Novo. Bem? Olha aí. Deus seja louvado. Queridos, vamos, nesse momento, no momento de intercessão, vamos orar, né? A igreja orando, intercedendo. Os irmãos sabem de pessoas que estão acometidas de enfermidades, tudo, que nós possamos, através de nossas orações, alcançarmos a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, se você tem alguma pessoa que você conhece que precisa, nesse exato momento, ou que está precisando do socorro misericordioso do Senhor, você, nesse momento, você vai pensar, se a palavra fundamental. Se quiser falar, você pode fazer, obviamente. Mas eu estou dizendo assim, se você quiser, você faz isso. Tá? Enquanto nós estivermos falando, você só se coloca em pé, para que o seu gesto, a sua atitude, seja apresentando diante do Senhor o nome de quem você tem. E nós temos algumas pessoas que nós sabemos o nome. Então, aquela que nós não lembramos, os irmãos sabem, então ora, mas pulando, cantando, não tem importância. Porque esse momento de intercessão não é um croquinho, um cronograma de você. Né? A gente é apenas um momento de intenção da igreja. E como igreja nós precisamos direcionar esse momento de compaixão e graça através da oração. Tá? Através desse compromisso de estender as mãos da igreja através das súplicas e das orações ao Senhor. Certo? Mesmo sentado, quem tiver uma pessoa que pode ficar em pé, e Deus sabe quem é, e você pode estar colocando no altar do Senhor. Ora, Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, nesse momento nós queremos abrir nossos corações, levantar as nossas mãos ao trono da Tua graça, suplicando, clamando
pedindo, ó Pai, a ação da tua misericórdia sobre a vida das pessoas que, ora, nós citamos os nomes, aquela que nós não lembramos os nomes, mas que o Senhor conhece a cada uma delas. Por isso, Senhor, colocamos no teu altar, nesse exato momento, as pessoas que estão acometidas por qualquer tipo de enfermidade, que sejam visitadas pelo teu Espírito, sejam visitadas pelo bálsamo do teu Espírito, restauradas para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós colocamos, ó Senhor Deus, no teu altar a vida da irmã Josefa, restabelece, Deus, cuida, protege, guarda, também renova as forças da irmã Zilda, que toma conta, que cuida, Senhor Deus, para que tanto a que é cuidada como a cuidadora seja abraçada pela tua graça misericordiosa. Derrama, Pai, sobre outros nomes, sei com a vida do Arthur, tu sabes o enfrentamento deste jovem com essa enfermidade, mas nós sabemos que tu és um Deus de misericórdia, um Deus que tudo pode, e nós te pedimos, ó Pai, se não compreendemos as coisas, que teu Espírito não nos deixe desvirtuar a ideia, mas entender, Senhor Deus, o teu propósito, o teu projeto em cada situação dessa. Também te pedimos pela vida do José, pela vida da Joana, ó Deus, tantos outros nomes que estão lembrados e citados pelos teus filhos nesse momento. Visita cada um deles, visita também aqueles que nós não sabemos os nomes, aqueles que estão, Senhor Deus, hospitalizados, aqueles que estão, Senhor Deus, nos hospitais do nosso estado, nos hospitais do nosso país, em qualquer hospital, visita, Senhor, para que eles sintam a tua presença, aqueles que estarão se submetendo a procedimento cirúrgico, cuida, ó Pai, direciona as mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos cirurgiões e todos aqueles que estarão diretamente ligados ao Senhor Deus neste procedimento. Pedimos também por aqueles que já passaram por este procedimento e estão, Senhor Deus, na recuperação, que possam se recuperar totalmente para a honra e para a glória do teu santo nome. Visita, ó Pai, a cada um desses, com seus problemas sejam mais adversos. Não importa, ó Pai, que enfermidade, mas nós sabemos que a tua mão é uma mão misericordiosa. Visita cada um deles, restabelece, dá vigor, dá força, esperança àqueles que padecem, para que possam, Senhor Deus, saber que não estão sozinhos, que não possam desistir da busca, não possam desistir de confiar no teu santo nome. Por isso pedimos que o teu Espírito proporcione no coração de cada um deles a alegria da tua presença, a certeza da tua ação, Senhor Deus, e a graça da tua misericórdia sobre essas vidas. Abençoa cada um, visita os hospitais, visita os plantonistas, todos aqueles, ó Pai, que estão ali cuidando, recebendo aqueles que precisam de um carinho, de um cuidado, de uma atenção, Senhor Deus, para que possam ser recepcionados da melhor forma possível. Derrama a tua graça, visita e estabelece aqueles que estão se recuperando, dá-lhe vigor para que possam louvar e agradecer o teu santo nome. Também te pedimos, ó Pai, pelos órfãos, pelas viúvas, protege, guarde, que esteja a tua mão, Senhor Deus, abençoa a tua igreja para que possam agir de compaixão e graça sobre a vida desses, que não sejam esquecidos, mas sejam abraçados e atendidos, Senhor Deus, e amados pelos seus familiares. Também te pedimos pela vida daqueles, Senhor Deus, que transitam nas BR da vida sem destino, abandonados ou que abandonaram suas famílias, que sejam encontrados, que sejam restabelecidos, que possam viver no seio familiar. Abençoa, Pai, também o nosso país, abençoando os dirigentes, seja o prefeito desta cidade, o governador deste estado, o presidente do Brasil. Abençoa também os senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e todos aqueles que sejam eleitos ou nomeados, para que possam, Senhor Deus, agirem de forma digna, honrosa, acudindo e acolhendo os menos favorecidos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de falar contigo e de Deus, não porque somos, mas porque confiamos naquele que é teu Santo Filho Jesus. Por isso que nós te pedimos no
é no nome de Jesus que nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos louvar ao nosso Deus com o hino Canto da Colheita, e enquanto estivermos louvando, os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas que pertencem à casa do tesouro poderão depositar no das autoridades. Vamos colocar em pé?
dele, que faça essa oração de gratidão pelos dízimos, ofertas e também pela primícia, né, na presença do Senhor. Por favor. Aceitáveis, queridos, mas acertando e abrindo a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na primeira Epístola Petrina, no capítulo 5. Primeira Epístola Petrina, no capítulo 5. Versículo 8, mais conhecida como a primeira epístola de Pedro. Alguém perguntou, pastor Petrina, Pedro? Não é João? Por isso que ele fala, epístola joanina, aí tem a Petrina. 5:8. Todos encontraram? Mesmo sem estar ali na para show, vamos à nossa Bíblia. Eu vou fazer a leitura desse texto uma vez e depois os irmãos, com as suas versões, farão em uma só voz a segunda vez. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Todos? Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Amém. O inimigo não para. Eu me lembro, não me lembro do nome do pastor, mas me lembro de um adolescente, jovem, e tinha um pastor que disse assim: você está cansado? O diabo não cansa. Você está de férias, o diabo não tira férias. Você quer parar, o diabo não para. Ele não para. No Evangelho de João, um texto que estávamos lendo ontem, juntamente com as crianças e os adultos que estavam lá na frente missionária de Taubal, em João capítulo 10, o que eu acho interessante, e vou falar aos amados aqui hoje, os que estão presentes e os que estão através das redes sociais, a mesma coisa que falei ontem lá na congregação em Taubal do Peru. No capítulo 10 de João, Jesus, falando com os seus discípulos, o tema do capítulo 10 fala Jesus, o bom pastor. O versículo 1 diz uma coisa interessante:
Em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que eu acho interessante é que nesta versão, na minha versão, Jesus nesse capítulo ele não fala o nome real. Ele fala ladrão e salteador. Por que isso? Olha, levando a ideia do texto que lemos em Pedro, que ele anda de redor, lembrando que ele não para, que ele está ativo, que ele está atento, desde os primórdios. Mas Jesus chama ele de ladrão e salteador. Mas por que ladrão? Ladrão porque ele rouba o seu tempo. Ladrão porque ele rouba a tua compreensão. Ladrão porque ele rouba a tua oportunidade. Ladrão porque ele vai roubando tudo aquilo que poderia condicionar a sua vida, encaminhar a sua vida à presença de Deus e à obediência da palavra do Senhor Jesus. Ele não para, ele está em referência, ele está na brecha, ele está na brecha do nosso cansaço, ele está na brecha da nossa dúvida, ele está na brecha da nossa não compreensão, ele está em todas as brechas, para que você, para que eu, para que nenhum de nós possamos compreender de forma autêntica, verdadeira, comprometida e constante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é algo momentâneo. Tem muita gente que a tem como leitura momentânea. A leitura do momento. Antigamente era quem tinha comprava a caixinha de surpresa, que era para tirar de promessa, para tirar um versículo dele. Hoje não. A rede social facilita com os mais variados cursos. Com rosas, pequinho, são tanta coisa linda, bonita. E muitos não têm se detido, ou seja, pessoas que têm tido versículo bíblico de momento. O que é que Pedro aqui diz? Não esqueça de João 10. O que é que Pedro diz aqui? Sóbrios, vigilantes. Sóbrios, né? Dá-se a ideia, quando se fala fulano está sóbrio, é porque ele não está embriagado, né? Aí está sóbrio. Mas o que tem a ver conosco? O que tem a ver com o servo de Deus, o crente? Essa questão de sóbrio. Mas essa sobriedade aqui é para que ele não se embriague com suas ideias, não se embriague com os seus caprichos, não se embriague com a sua vontade, não se embriague com o seu jeito de ser. Porque, meus queridos, minhas queridas, o inferno estará cheio de pessoas que queriam viver o seu jeito de ser. O Evangelho não nos dá, ainda que possamos dizer que nós temos o livre-arbítrio de escolher sim ou não, de seguir ou não seguir, é verdade, mas o Evangelho não tem brecha, não tem espaço para que o homem, para que a mulher possa criar para si um modelo novo de viver
Porque isso que é o Evangelho. E nós precisamos entender que não é uma briguinha, né? Como diz assim, né? Não é aquelas brigas, aquelas lutas de titãs dos filmes, das ações, das epopeias, né? Romanas e gregas, mas é uma constância diária e uma luta diária. Para isso, Pedro diz: sobre vigilante. O vigilante não pode piscar os seus olhos. Ele não pode, de forma nenhuma, sair da sua postura de vigia. Aqui diz: ele está ao redor de vós. Significa o quê? Você não sabe em que caminho ele virá. Porque, como disse, o diabo não para, ele tem tempo. Eu até posso dizer, seguindo a ideia bíblica, ele está sem tempo e quer aproveitar o tempo que lhe resta. E nesse tempo que resta para ele, ele está ativo e atuante. Por isso que é preciso estarmos sóbrios e vigilantes para não sermos alcançados pelas suas ciladas, para não sermos alcançados pelas suas setas. Porque muitas vezes, queridos, até aquilo mesmo que nós possamos achar que é uma coisa boa, devemos ter cuidado, porque mesmo sendo boa, precisamos estar sóbrios e vigilantes para saber, compreender, como diz a Epístola Joanina: filhinhos, examinai os espíritos para ver de onde eles procedem. Em João 10, Jesus diz: ó, ele não entra pela porta, porque entrar pela porta dá muita bandeira. Ele entra pelas brechas, ele entra por aquele espaço que as pessoas não. Ele entra por aquele momento que a pessoa deu uma relaxada. Claro que eu sou investigador de polícia, mas recentemente teve aqui no estado, aqui na capital, um assalto a uma empresa, e o delegado que deu a entrevista disse que não teve arrombamento, teve marca, apenas examinar as câmeras das lojas circunvizinhas e viram dado momento que um vigilante que estava vigiando saiu para comprar um lanche. O lanche é uma coisa necessária para quem está trabalhando. O alimento é uma coisa boa, mas ele saiu do seu posto da vigilância. Mas só uma saída lá na frente para comprar um lanche ali. Só os vigilantes precisamos estar. Porque às vezes é só uma besteirinha, é só uma palavrinha, é só um momentinho, é só um tempinho. Cristina tem uma frase que ela está dizendo agora, de uns dias para cá: é só um segundo para tudo mudar. Um segundo para tudo mudar. Domingo passado ele estava assistindo culto da Igreja Batista do Recife, e o pastor, que lá, o promotor de missões é o pastor, né? E o pastor lá
atuando, criativo, tudo, essa semana, não foi ontem, preparando já tudo, isso para hoje, aquele papo. Mas está enganado, né? Só foi, ou seja, um tempinho só. Só um tempinho. O irmão Felipe me disse essa semana, não sei quando, mas disse que foi numa empresa, lá, passou, começou, ligou com um funcionário lá, né? Depois foi lá dentro, voltou lá, chegou na empresa, assim, viu uma mensagem, aquele mesmo funcionário que saiu num tempinho só da empresa, de um acidente de moto, morreu. Um tempinho. Então nós devemos entender que o tempo é importante. É tão importante que o diabo não para. O tempo dele é curto, é pequeno, mas a investida dele é grande, por isso que ele está lá, até que o tempo todo. Vai dar uma brecha, vai dar uma brecha, vai dar uma brecha. Fazendo uma nova comparação, o diabo parece o ataque da Argentina. O tempo todo, esperando uma brecha para que o cabo passe o mundo. Fica tendo uma comparação, mas assim, é só uma brecha, é só um vacilo, é só o que não estava aqui, é só aquilo que não veio aqui, é só a leitura da Bíblia que não veio, é só o momento de oração que não teve, é só um deslize do compromisso, da responsabilidade. Porque o diabo, as igrejas hoje vivem como se o diabo fosse uma figura fictícia. Interessante que ele não é esperto, mas ele é tão cheio de onda que já colocou no coração de muita gente que ele não existe. Ah, o diabo não existe. Aí se não existe, eu não vou estar vigiando o que não existe. Aí vai ver, descer a guarda, vai relaxar, vai deixar lá. Eu me lembro que uma vez, ainda do Exército Brasileiro, servi numa unidade que tinha uma mata, não, era grande, tinha uma mata lá, cercada, sempre eu morei nos quartéis assim, e tinha um sargento lá que gostava de fazer ronda, assim, porque o pessoal pulava o muro, a cerca, para estar fazendo o que devia fazer dentro da mata do carro. Aí ele me chamou, estava de plantão, chamou a música, vamos fazer vamos fazer a ronda. E quando ele estava chamando os outros, eu fui lá, a Maria, peguei um corpo, botei a pistola e fui, entendeu? Chegou lá, aí pra quê? Aí eu disse, e pra quem vai assistir não é uma ronda? Aí só ele dava, quando chegou lá, e vemos o incidente. E ele sozinho armado não ia dar certo. Tinha que ter mais gente para lá. Ou seja, era só um vacilo. Da mesma coisa na vida, nas ações pessoais, um vacilo acaba com tudo. Na vida espiritual também, um vacilo. Foi só um pouquinho. Sansão vacilou. Foi só uma brincadeirinha besta com Dalila. Dançou. A mulher de Ló foi só uma pequena olhadinha para trás. Muitas ações no Antigo Testamento mostram ações grandes, mas ele mostra coisas pequenas. Foi só uma coisa. Só. E nós precisamos entender, queridos, que o diabo ele anda ao redor de nós. Está lá. Agora, para que nós possamos enfrentar,
sóbrios e vigilantes. Mas o apóstolo Paulo tem outra palavra interessante. Se vocês puderem abrir, abram 2 Coríntios, capítulo 4. Se puder colocar aí no cachorro dele, pode colocar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16. Aqui Paulo fala sobre os desígnios e efeitos das aflições. Olha o que ele diz. Minha versão diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Precisamos estar atentos, queridos. Não podemos tirar férias da nossa vida, não podemos vacilar, não podemos direcionar o nosso olhar para onde não teremos a ação da graça de Deus. Precisamos estar atentos, primeiro na vida devocional. Olha que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, sei que todo mundo sabe de cor. Orar e sem cessar. Não é uma ideia ininterrupta de oração, mas é uma ideia constante de oração. Precisamos nos alimentar da oração para fortalecer a nossa vida devocional. É preciso estar atento, porque fortalecendo a nossa vida, estaremos erguendo muros de oração, muros de resistência que impedirão, que expedirão o inimigo que anda de redor. Precisamos também viver uma vida constante de testemunho. Porque lá em Gálatas, Paulo também chama atenção, Gálatas capítulo 6, verso 9, o que é que Paulo diz aqui? Na minha versão diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não é fazer o bem hoje, amanhã não vai, depois vai, ficar dia sim, dia não. Vamos ler, se não desfalecermos, em tempo ceifaremos. No tempo de mundo, precisamos testemunhar em cada instante, em cada momento. Porque o testemunho também fortalece a fé. E espera e repele, repreende e afasta o inimigo das nossas almas. Meu querido e minha querida, o diabo não para. Ele não para. Portanto, você também não para. Se mantenha firme, constante, abundante. Como diz Paulo Coríntios, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não tem. Nunca pense, mas eu estou só. Não, você não está só. Talvez você esteja tão entretido com as outras coisas que não percebeu que tem outros perto de você. Portanto, meu querido, minha querida, pense muito bem nisso. Visualize bem
Não sei quem leu com atenção aquela palavra de gratidão que eu coloquei no grupo. Eu acredito naquilo que eu falei. Eu acredito naquilo. Nós fazemos até alguma coisa, mas nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Eu entendo a capacidade, a competência, a determinação de muitos irmãos aqui e sei que poderiam ser muito mais do que eles são. Porque uma coisa eu sei, meus irmãos, vou dizer, não é o cansaço, não é o desânimo, não é a falta de vigor, não é nada disso. É o inimigo que não para. E por muitas vezes achar que as coisas são pequenas demais, porque o reino não é pequeno, por isso não pode ser tratado de forma pequena. O reino é grande, ele não pode ser negociado. Ele é grande. Tem muito crente negociando o reino com coisas pequenas. Pessoas que têm colocado o trabalho acima de tudo. O trabalho é importante, irmãos, mas não tanto quanto o reino. Estudar é bom, é muito bom, estudo, e quem não tem idade para parar de estudar. É muito bom, mas os estudos, a cátedra acadêmica não é igual ao reino. Pode pensar no seu futuro, no projeto maravilhoso, mas o seu futuro, o seu projeto não é maior do que o reino. E por que eu estou falando isso? Porque a missão, o diabo não tem missão. Eu até falei ontem, tá? Vou repetir. O diabo não tem intenção nenhuma de tirar ninguém da igreja. Antigamente tinha essa ideia, né? Quer tirar da igreja, não quer tirar ninguém da igreja. Ele quer que você seja igreja prática. Ele quer que você seja igreja inerte. E você só será igreja prática, igreja inerte, igreja por fora, igreja sem vigor na igreja. Porque fora da igreja você não será igreja. E ele não é inimigo dos homens, ele é inimigo da igreja. Porque a igreja é a esposa de Cristo. É fácil. Paulo está lá. Disse Pedro, andando até, esperando o quê? Tem versão que diz oportunidade, tem versões que diz brecha, para que possa atuar. E quem dá essa brecha? O próprio povo, denominado povo de Deus. Sendo sóbrios, vigilantes. Veja só o que diz: o diabo, vosso que? Adversário. Tem gente que não percebeu isso. Tem gente que não percebeu isso. Meus queridos, minhas queridas, estejamos atentos, sóbrios, vigilantes. Não podemos vacilar. Recebemos uma missão gloriosa. Bora conferir? Eu vi? Recebemos uma missão gloriosa. Temos em nossas mãos uma joia rara e preciosa, que é a mensagem do Evangelho.
diz assim, olha Senhor, o Senhor disse assim, por isso que eu sabia que o Senhor colhe o talento, por isso eu entendo, está aqui o teu talento. Foi o que o Senhor disse, sabe o quê? De infiel. Nós recebemos algo precioso. Precisamos valorizar o que nós recebemos. E iremos valorizar tudo. Vivenciando a graça. Saindo da inércia. Vencendo todos os obstáculos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o que é que ele disse? Tem bom ânimo porque eu disse. E Paulo, entendendo isso, disse o quê? Em Cristo somos mais do que vencedores. Portanto, meu querido e minha querida, pense muito bem nisso. O diabo não para, ele está ativo. Mas o trabalho dele é fazer você parar. E algumas pessoas ele tem tido êxito, porque estão parando pelas mais diversas desculpas, mas estão parando. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor é conosco todos os dias, até a consumação do céu. Não estamos sozinhos, temos uma missão. E como falamos quarta, quinta-feira, temos uma missão designada pelo Espírito Santo, autenticada pelo Espírito Santo, para que não pensemos que estamos sozinhos. Por isso que o Espírito Santo atua para que possamos avançar, vencer os obstáculos e cumprir a missão que recebemos. Portanto, meu querido, minha querida, não pare, esteja atento, seja sóbrio, seja vigilante, para cumprir com determinação a missão que você recebeu do Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus. Senhor,
sermos usados pelo Senhor. Ele nos deu a missão que nós possamos cumprir, deixando o seu Espírito nos usar, de forma que o nome dele seja engrandecido. E, como disse João Batista, que o nome dele cresça, o meu Senhor, e o nome dele cresça através das nossas vidas. Vamos orar. E eu quero, nesse momento de oração, nós vamos orar, pois a bênção apostólica do pós-lúdio, depois do pós-lúdio, é a oração silenciosa. Tá? Pós-lúdio também é uma parte do. Vamos orar nesse momento, e orar pela vida da irmã Thaís, vai viajar, vai passar um tempinho longe aqui da gente, mas irá para a paz e voltará para a paz. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, bondade, misericórdia e amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por este culto, por este momento. Obrigado pela escola bíblica dominical. Obrigado, Pai, pelo aprendizado, por aquilo que nós recebemos da tua graça, dos teus ensinamentos, e possamos colocar em prática, e assim como a tua palavra ministrada, possamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, para cumprirmos, ó Pai, o nosso papel, para desviar as nossas vidas dos ataques, das setas do nosso inimigo, para que possamos, ó Senhor Deus, vivenciar a tua graça e a tua misericórdia todos os momentos da nossa vida. Quero também nesse momento colocar no teu altar a vida da Thaís. O servo estará viajando com a sua família. Abençoa, Senhor Deus, esse período de férias, que ela possa usufruir daquilo que seja bom para ela, renovar suas forças, seu vigor, para que quando voltar esteja plena e ativa na ação da tua graça, na ministração da tua igreja, na realização da tua vontade. Abençoa os outros, todos nós que aqui estamos, nos leva em paz aos nossos lares, nos dá um início de semana, Senhor Deus, agradável a tua presença, e que possamos ativamente vivenciar, Senhor Deus, o testemunho, transmitindo para os outros aquilo que tu és nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa a cada instante e a cada momento. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação e toda sorte de bênçãos celestiais do seu Espírito sejam derramados sobre a vida de teus filhos e filhas que aqui congregaram nesta noite, e sobre a vida de teus filhos e filhas espalhados na face da terra, agora, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.